A história começa com Raiso descendo a escada. Ela abre a porta e ao entrar dentro de casa simplesmente vê seu marido fazendo certas coisas com outra mulher. E ela simplesmente fica em choque com isso. Ufa, era só um sonho. Ela acorda e percebe que tem que voltar pro trabalho. Quando do nada o chefe chama ela. Ele entrega um adiantamento de pagamento. Ele diz que ficou bravo, mas como ela é uma menina esforçada, ele vai passar pano dessa vez. Então o chefe começa a se intrometer e perguntar da vida pessoal dela. Mas ela consegue enrolar ele e consegue fugir. Ô chefe chato do caralho, hein? Enquanto ela trabalhava, ela reparava em dois jovens que estavam no encontro. Enquanto ela olhava pra eles dois, ela começava a refletir no quanto a fase jovem da vida dela tinha acabado. E o quanto ela acha que o amor só serve pra machucar. Ela volta pra casa e quando chega, o marido tá esperando. Ele simplesmente fala pra ela passar mais maquiagem e ficar mais bonita. Pelo visto, todo mundo aqui é insuportável. Ela diz que ela não consegue comprar maquiagem por causa da situação financeira. Enquanto esse cara fica enchendo o saco, ela fica repensando no quanto ela parou de ser bonita e o quanto ela não gasta com maquiagens. No outro dia, ela volta normalmente pro trabalho. Quando do nada, entra o cara mais gato de todos. A amiga da nossa protagonista percebe e já vai falar pra ela que pra atender ele, chega a dar um empurrão nela. Que amiga falsa do caralho, hein? A amiga da protagonista atende o cara e pergunta se ele tá ali pelas flores. Ele do nada dá uma olhada sagaz pra ela e ela reage toda fofinha. Mas do nada ele olha pra nossa protagonista e pede pra ela fazer o pedido dele. A nossa protagonista não entende merda nenhuma porque quem tava atendendo era a amiga dela. Ela pergunta se ele vai querer um buquê de rosas. Ele dá um sorrisinho e fala que tá feliz porque ela se lembrou. E o nosso capítulo 1 acaba por aqui. E também eu não tô entendendo mais nada, mas bora lá. Nosso capítulo 2 começa com ela filosofando sobre o quanto tem pessoas que são protagonistas e tem pessoas que são figurantes. E eu acho que nesse caso ela se acha figurante da própria história. Ela olha pra trás e o mesmo cara tá lá, mexendo no celular. Ela entrega pra ele o buquê que ele havia pedido. E ele só fica com essa carinha de safadinho dele. A amiga começa a ficar em choque e fala pra ela que esse cara pede a mesma flor todos os dias, mas a protagonista nunca tinha percebido. A amiga simplesmente conclui que o cara tá interessado na nossa protagonista, mas obviamente ela acha bobeira e deixa pra lá. E do nada mostra uma foto do cara cheirando as flores que ele deu pra ela, quer dizer, que ela deu pra ele. Eita. Ela começa com um papo de autoestima baixa, falando que se todas as pessoas bonitas existirem, ela tá morta. E como sempre, a amiga dela tem que ficar falando que ela é bonita. A nossa protagonista revela que ela já tem alguém, mas o que nossa protagonista não vai falar é que ela não é amada pelo marido dela. Mais tarde, o marido chega em casa. Ele começa a reclamar de como o dia dele foi uma merda e joga toda a roupa no chão pra nossa protagonista pegar. O tanto de nojo que eu tô sentindo desse cara não tá escrito. Enfim, ele sai do banho e vai deitar com ela. Eles deitam juntos e ele começa a... Não é possível um bagulho desse, cara. Eu tô com muita dó dessa menina. Ele começa, digamos que... querer algo a mais com ela ali, mas ela parecia não tá reagindo. Ele fica muito puto porque ela não tá reagindo e começa a descontar todo o ódio dele nela. Pelo menos não dura muito, ele vira e vai dormir. E ela só fica com essa carinha de quem não se ama. O dia amanhece e ela começa a se preparar pra ir pro trabalho. Parecia que ia ser só mais um dia normal de trabalho, mas quando ela chega, adivinha? Sim, exatamente o que você tá pensando. De novo o cara das flores. Ele novamente pede mais flores, e a nossa protagonista começa a perceber até demais nele. Ela percebe o quanto ele tá bonito e o quanto a voz dele é linda. Eu acho que alguém tá ficando apaixonadinha, hein? Quando do nada percebemos que a nossa protagonista não comeu de manhã e foi direto pro trabalho. Ela fica desconfortável que o estômago dela roncou. E torce pra que o cara estranho também não tenha escutado. A amiga da nossa prota tá mexendo com as coisas e do nada vê o cara lá fora. Ele volta e ela vê que ele parece estar carregando algum tipo de milkshake. Ela tenta pensar, mas tudo que ela consegue pensar é o quanto ele é lindo. Nossa protagonista entrega o buquê de rosas que ele havia pedido e ele se retira do estabelecimento. Mas quando ela olha pra mesa, tem simplesmente um sanduíche. Como será que ele foi parar aí, hein? Rapidamente a nossa protagonista chama ele e para ele no meio da rua. Ela fala que ele esqueceu o sanduíche, mas ele dá uma olhada pra ela e diz que é um presente dele e fala pra ela aceitar. Ela insiste, puxa a camisa dele e fala que não pode aceitar um negócio desses. Ele olha pra ela e fala, tá precisando da bebida, é? Rapaz, o cara é atacante, hein? Ele entrega a bebida pra ela e a nossa protagonista fica totalmente em choque. Bom, e aqui acaba o capítulo 2 e até agora tá muito estranho, mas bora lá. O capítulo começa com a nossa protagonista pensando no que aconteceu. Ela se olha pro espelho e fica falando o quanto ela é feia e não merece tudo isso. A amiga dela começa a questionar sobre o cara, mas a nossa protagonista revela que ela já tem um marido. Enquanto isso, o marido dela estava trabalhando e chega uma colega de trabalho que coloca um café na mesa dele.
Ele fica em choque, mas parece gostar. Mais tarde lá fora, os seus amigos começam a conversar sobre ele estar solteiro e sugerem a ele que ele vá atrás da menina que sempre tá olhando pra ele. Sendo assim, ele parece ficar interessado. Respeita sua mulher, cara, pelo amor de Deus. Mais tarde em casa, a nossa protagonista tenta perguntar pro marido dela como foi no trabalho. E ele simplesmente fica puto com ela. A cara, esse ponto foda-se já. Do nada corta pra um beco onde parece que tem um cara falando com o cara bonitão. E pede pro amigo dele ligar pra duas meninas pra eles saírem pra jantar. O amigo dele não parece entender muito bem, mas ele tá com aquela carinha de novo, então sabemos que vai dar bom. O que esse cara tá planejando, hein? A cena corta pra nossa protagonista trabalhando no mesmo bar, quando ela percebe que entraram novos clientes. Quem mais seria, né? O cara bonitão com outra menina e o amigo dele com outra menina. Nossa protagonista fica sem entender nada, tadinha. E aqui acaba mais um capítulo. O que esses caras estão planejando fazer, hein? Ela pergunta pra eles quantas mesas eles vão querer. E uma das meninas respondem que eles eram um grupo de 4 pessoas. Eles se sentam, mas parece que o cara bonitão não tá prestando muita atenção na mesa. Pra falar a verdade, ele tá prestando mais atenção na nossa protagonista. A menina do lado dele até pergunta pra ele por que ele tá olhando tanto pra ela. Ela pergunta pro nosso cara se ele conhece a protagonista. E ele, com aquela carinha de novo, responde que sim, eles se conhecem. A cena corta pro outro dia no trabalho do marido da nossa protagonista, onde vemos ele fazendo um café e a amiga do trabalho dele chega. Ela começa a perguntar onde tá o refil do café, quando absolutamente do nada, ela se joga nele. Ele não parece ficar assustado e pergunta o que aconteceu. A menina fala que tem um inseto lá no refil e que ela tem mas muito medo de inseto. O marido da protagonista acha isso muito fofo e se propõe a matar um inseto pra ela. Mas do nada o inseto sumiu, né? É tão estranho esses insetos que ficam sumindo do nada. A cena corta pra nossa protagonista no trabalho. A amiga dela reclama que o cara que pedia as rosas tá chegando atrasado hoje. Até que olham a janela e lá tava ele. Mas dessa vez a nossa protagonista simplesmente decide ir embora. O cara chega e pede as rosas de sempre, mas percebe que a nossa protagonista não tava lá. Ao acabar o trabalho, vem uma chuva forte. Nossa protagonista percebe que o guarda-chuva dela tava quebrado. Ela fica preocupada porque ela tinha que voltar pra casa ainda. Ela até pensou em ligar pra alguém, mas ela não sabia o que fazer. Quando absolutamente do nada, olha só quem aparece, né, meus amigos? Ele mesmo. O cara mais gato de todos. Ele pergunta a ela onde ela mora. Ela, como sempre, fica com aquele jeitinho de quem não quer ajuda. Ela fala na cara de pau pra ele na frente, como se ele fosse ouvir ela, né? Ele simplesmente coloca o guarda-chuva em cima dela. Ela finalmente aceita e eles vão juntos andando. No caminho, a nossa protagonista fala pra ele que a namorada dele não ia gostar de ver ele andando com ela. Ele fala que não tem namorada e que a menina do jantar mais cedo era só amiga dele. Nossa protagonista fica em dúvida, mas ele chega bem perto e fala que é verdade. Ele chega ainda mais perto e implora pra que ela acredite nele. Ela mal termina de falar pra ele quando do nada um carro aparece. Ele segura a protagonista rápido e tira ela do carro. Eles mal percebem, mas acabam ficando cada vez mais próximos. Eles continuam a caminhada e a protagonista começa a pensar se talvez ele estivesse interessado nela. E fala pra si mesma que ela devia colocar um limite agora. Ela pergunta pra ele por que ele é tão gentil com ela. Ele diz que tem sim motivos pra isso e que apenas quer conhecer ela. E ela responde simplesmente um não, obrigada. É pra sofrer com o marido abusivo que é, né? Ela afirma que eles não podem ficar juntos e que ele tem que parar com isso agora mesmo. Ela agradece pela gentileza, mas fala que já chegou na casa dela. Ele pergunta se eles só iam continuar sendo estranhos a partir de agora. E ela responde que sim, apenas estranhos. Ele fica um pouco confuso e pensativo, mas fala que vai ouvir ela. E vai embora ali mesmo. Depois dessa, eu dificilmente falaria com ela de novo, mas vamos ver o que a história vai rolar. Corta pra ela chegando em casa e ela lembra que ela vai ter que buscar o marido dela na frente do trabalho dele. Chegando lá, ela o espera e percebe que ele estava acompanhado com outra menina dessa vez. A nossa protagonista fica espantada ao ver isso e começa a perguntar pra ele quem é ela. O marido dela simplesmente fala pra amiga de trabalho que a esposa dele é uma amiga dele. Ele dá tchau pra amiga de trabalho e a nossa protagonista só aceita tudo isso. Ainda não esqueci que ela rejeitou aquele cara por esse outro cara. Mas vamos lá, né? Eles deviam estar indo embora agora, mas parece que a nossa protagonista tá pensando demais. Talvez pensando no cara que ela acabou de recusar. Eu falei. Tudo que vinha na mente da protagonista era o quanto aquele cara era legal comparado ao seu marido. Outro dia começa e a nossa protagonista tá no trabalho, como sempre. Ela se disponibiliza a cuidar dos clientes pela manhã. Quando ele aparece, como tem sido todos os dias, ele vem todo santo dia comprar uma rosa. E hoje não seria diferente. Ele se aproxima do balcão e a nossa protagonista acha que ele só vai pedir uma rosa, como todos os dias. Ele lentamente se aproxima da protagonista e ela pergunta qual flor ele gostaria de pedir hoje. Mas ele simplesmente passa reto. E o capítulo acaba por aqui. Finalmente essa protagonista vai tomar uma lapada na cara por ter tratado o cara desse jeito. Vamos ver se agora ela aprende a dar valor pro cara certo. Bom, gente, eu me despeço por aqui. Curte, compartilha e comenta pra parte 2. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Falou.